Olá, então assim eu quero neste vídeo fazer um rápido vídeo com uma rápida reflexão sobre por que algumas pessoas não são salvas. Muita gente não sabe disso. Por que algumas pessoas não são salvas? E quero começar lendo aqui a razão do porquê algumas pessoas não são salvas e não serão salvas, de acordo com as escrituras, não de acordo com meus conceitos, minhas ideias, meus critérios, critério de uma religião que eu faço parte, ou de uma denominação que eu faça parte, ou de um parecer de um teólogo ou não. Vamos ver aqui as escrituras. No livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz o seguinte: E adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo. Aqui no contexto está falando da manifestação da besta, da chegada da besta. E diz a Escritura Sagrada que adorarão todos os habitantes da terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo. Então, a razão por que as pessoas seguem a besta, seguirão a besta ou seguem a besta nesse texto, nessa profecia, é porque o nome dela não foi escrito no livro da vida. Deus, quem é que escreve o nome no livro da vida? É o próprio Deus. É o livro dos salvos, o livro dos eleitos, dos eleitos. Então, de acordo com a Escritura, esse nome não foi escrito no livro da vida. E não foi escrito desde antes da fundação do mundo. Vamos ver Apocalipse agora 17, 8, que diz o seguinte: A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui mais uma vez diz: aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Aqui não diz não serão escritos, mas se não foram. Então o nome foi escrito, ou já foi escrito, ou não já foi escrito. Muitas denominações, religiões fazem um apelo para que uma pessoa considerada pecador por ela aceite o apelo a Jesus, onde levanta a mão e vai na frente, recebe uma oração, e vemos muitos líderes da denominação fazendo uma oração, dizendo para Deus: escreve o nome dela no livro da vida. Mas tem que se entender que isso nenhum desses rituais resolve nada. Porque se o nome não está escrito no livro da vida, não está simplesmente. E essa pessoa não seguirá a verdade. É esta pura verdade. A razão de algumas pessoas não seguirem a verdade é porque o nome não foi escrito no livro da vida. Não tem oração, não tem reza, não tem nada que faça para que o nome seja escrito. Ou está escrito, ou não foi escrito. Ou foi escrito, ou não foi escrito. Aí muitos pegam também uma passagem de Apocalipse que Jesus diz: é o vencedor jamais riscaria o seu nome no livro da vida. Não, mas às vezes está escrito, mas Deus riscou. Não, de acordo com o texto, eles vão seguir a besta, porque o nome não foi escrito, não é porque foi riscado. Estava escrito, depois foi riscado. A besta é o ego, é o eu, é o número 6, número do homem, número da besta. É o sistema babilônico. Então pronto, se seguir ao próprio ego, o egoísmo, muitas pessoas egoístas, e mesmo diante da verdade não se convertem. Paulo sabia de alguns discípulos deles, de alguns cooperadores dele. Ele disse o seguinte: Filipenses 4:3, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também como Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Mas como que Paulo descobriu que o nome dessas pessoas estava no livro da vida? Era por meio da reação que elas tinham ao ouvir a palavra do evangelho. Aquelas pessoas que ouviram a palavra do evangelho e receberam, que são discípulas de Cristo, se tornam discípulas de Cristo de fato,
Quando falo discípulo, não é o discípulo nominal, aquele que só existe nome, aquele que aparenta, se disfarça de discípulo, mas não é discípulo, em religiões ou fora de religiões, de algumas religiões, mas sim o discípulo. Quando ela ela segue a Cristo de fato, o nome dela foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Já estava escrito, por isso que ela foi escrita. Chegou o dia de ela seguir a Cristo. Como aqui em Lucas 10, 20, Jesus disse: não obstante alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque os vossos nomes estão arrolados no céu. Estão escritos nos arrolados, quer dizer escritos. Estão escritos nos céus. Arrolado nos céus. Os vossos nomes estão arrolados nos céus. Ele disse que os discípulos dele, o nome dele, com exceção de Judas, ele disse que os discípulos, aqueles apóstolos que ele enviou, os 70 apóstolos, o nome dele estava arrolado nos céus. Estava escrito nos céus. E como que sabemos disso? Vemos aqui em João se o nosso nome está escrito no livro da vida ou se o nome de algumas pessoas está escrito no livro da vida. Vemos aqui em João 10, 26. Jesus disse: mas vós não creis porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. As ovelhas de Jesus, os que têm o nome escrito no livro da vida, elas seguem a Jesus, elas ouvem a voz de Jesus, que é quando o Evangelho chama, quando o Evangelho que proclama e conclama de que Cristo é o próprio Deus encarnado, não é outro enviado apenas, mas ele é o próprio Deus, e como homem a carne dele foi enviada pela parte espiritual dele, que é Deus, o Espírito Santo. A parte humana, aquele homem, mas ele está glorificado, ele está sem limitações humanas mais agora. Agora, Jesus, quando cremos que ele é o próprio Deus encarnado, aí nós estamos só seguindo a Cristo, ouvindo a voz de Cristo, e temos certeza que nosso nome está no livro da vida. Mas a certeza tem que ser individual, cada um deve ter certeza, para que ainda que outros venham a dizer o contrário, o oposto, descer um anjo do céu e dizer que seu nome não está escrito no livro da vida, o nome daquela pessoa não está escrito, ela possa bater no peito, tocar no peito e dizer: meu nome está escrito porque o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. Como também algum nome de alguma foram escritos, porque Deus não quis escrever o nome delas no livro da vida, simplesmente por isso. Deus não planejou a salvação para elas, não quis salvá-las. Então Deus morreu apenas pelos que ele quis salvar. Efésios 1:4 diz o seguinte: assim como nos escolheu nele antes da fundação, ele está escrevendo a um grupo de discípulos. Aí ele disse: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então ele escolheu os discípulos dele, de Cristo, antes da fundação do mundo. Ou o nome está escrito no livro da vida ou não está. Vamos ver aqui em Provérbios 16, 4, que diz o seguinte: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. A palavra calamidade quer dizer desgraça. E até o perverso para o dia da desgraça. Se o nome dessa pessoa de alguém não for escrito no livro da vida, ela será perversa, ela é endurecida diante de Deus. Em Romanos 9:18 diz que ele endurece a quem quer e tem misericórdia de quem quer. Se Deus não teve misericórdia, não planejou a misericórdia sobre essa pessoa, não teve antes da fundação do mundo, ela será endurecida. Por isso vemos pessoas endurecidas. Essa é a razão porque vemos pessoas endurecidas para com o Evangelho. Nós damos sempre conselho do Evangelho, o simples conselho prático para amar na vida, para não ser egoísta, para amar. Elas são egoístas, elas não amam. Então seu nome não está escrito no livro da vida. Não amam como Cristo amou. Então essa é a razão. A razão porque o nome não está escrito no livro da vida. A razão porque a pessoa não foi salva e não será salva, não é salva, é porque o nome não foi escrito no livro da vida. Qual a razão porque alguém não é salvo? Algumas pessoas não serão salvas, porque o seu nome não for escrito no livro da vida. Não é que serão escritos ou deixarão de ser escritos. Muitos pegam aquele livro aquele texto de Moisés que fala: apaga o meu nome do teu livro. Se destruir esse povo, apaga o meu nome do teu livro. Dizendo que Deus poderia apagar, e de onde Deus diz que riscaria o nome do livro. Aquele livro era do povo de Israel, era um livro físico, um livro de material, assim como esse a Bíblia, de papel, e ele podia
era escrito um memorial de todos os da congregação de Israel. Aí estava escrito. E aí podia apagar. Mas esses não. O livro da vida não. O Deus, se Deus escreveu, não apaga. Se Deus não escreveu, não vai escrever também mais. E também diz o seguinte: ao que vencer, jamais careça o nome do livro da vida. Muitos falam, mas ao que vencer? Você pode não vencer e ser riscado. Ué, mas em Romanos 8:37 não diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores? Os eleitos, os salvos, os remidos de Deus são mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E também em 1 João 5:4 diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo. Vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, se ele não tem fé e não é nascido de Deus por meio da fé, ele não vai vencer o mundo. Se ele não vencer o mundo, o nome dele não foi escrito no livro da vida, nunca foi escrito. Se passou por cristão, se passou por de Deus, falava o nome de Deus, dizia que era de Deus, mas não tinha o nome escrito no livro da vida, não era de Deus. Era enganador, era hipócrita, era mentiroso, era hipócrita, hipocrisia. Por isso o Senhor vai dizer, eu jamais vos conheci. Em João Mateus 7:22-23 ele diz, que vai dizer a muitos, eu jamais vos conheci. Mas ele não vai dizer assim, vocês estavam se saindo bem até que caíram da graça, não. Ele vai dizer, eu jamais vos conheci. Mas em Romanos 8:29 ele diz, aos que de antemão conheceu, a esse predestinou para serem conforme seu filho, a imagem de seu filho. E em João 10:27 diz, as minhas ovelhas eu as conheço. Se ele não conhece essas pessoas, então elas jamais foram suas ovelhas. É essa a razão. O nome delas não está escrito no livro da vida. Então cabe a cada um analisar como estão seus passos, se pode ter essa alegria de dizer que faz parte desse número feliz, esse número maravilhoso de Deus, que tem o seu nome escrito no livro da vida. E se deseja também que outras pessoas tenham essa alegria. Porque todos que creem que têm essa alegria, desejam que outros tenham essa alegria também. Porque passa o evangelho para outros, que Cristo é o próprio Deus encarnado, com o desejo de que muitos creiam, apesar de que nem todos vão crer, porque nem todos têm o nome escrito no livro da vida, mas deseja e se alegra por outros estarem escritos com o nome escrito no livro da vida. Assim é essa a meditação de hoje. Deus os abençoe.